E aí, preparado, preparada para o nosso último encontro no nosso curso de Direito Administrativo? Espero que sim, né? Espero que sim, porque se nós estamos no último encontro, significa que a data da prova está cada vez mais próxima. E se a data da prova está cada vez mais próxima, você não tem escolha. Vai ter que começar a estudar pesado, porque você já está chegando na reta final. O meu conselho para você, nessa etapa final, é o seguinte: revise todas as aulas que você assistiu aqui no curso, tá? Quando você foi assistindo às aulas, você foi fazendo as respectivas anotações, não foi? Então tá bom. O que você vai fazer agora? Como você realizou todas essas anotações, agora você tem a missão de rever essas anotações. Porque de nada adianta você só assistir às aulas. Se você só assistir às aulas, o que vai acontecer? No dia da prova, quando você pegar as questões, você tem aquela sensação: nó, eu já vi isso em algum lugar, mas você não tem certeza sobre a resposta da questão. Então, por isso é importante a revisão. A revisão é nada mais, nada menos do que um novo estudo sobre o conteúdo, porém de uma forma muito mais rápida. Por isso, a revisão acaba sendo muito eficiente. E, se possível, você faça uma revisão aí faltando umas 3 semanas para a data da prova e depois uma outra revisão na última semana antes da prova. Só que é claro, né? Nessa última semana antes da prova, você vai fazer uma revisão rapidinha. É aquela revisão de você sentar e rever em questão de 2, 3 horas todo o conteúdo. É só bater o olho nas anotações que você fez durante o curso. Por quê? Porque se você bate o olho, você está implementando a sua memória visual. E a sua memória visual é tão ou mais importante do que a memória auditiva. Por isso, você tem que fazer essa revisão. Que aí, quando chega na hora da prova, né, é como se você tivesse tirado uma fotografia daquele slide que você imprimiu e que você fez as anotações. Você lembra dele na hora. Ah, moça, é mesmo, ó, eu ainda anotei isso, anotei aquilo, etc. Então fica muito mais fácil para você se lembrar do conteúdo. E eu não precisaria nem falar isso, mas eu vou falar. Resolva o maior número possível de questões. E como nós conversamos anteriormente, procure resolver questões da FUMARC, da Fundep e da Fundação Carlos Chagas. Da FUMARC e da Fundep, você não vai encontrar assim uma quantidade muito grande de questões. Então não tem problema, você pode resolver questões da Fundação Carlos Chagas. Por quê? Porque Fundação Carlos Chagas ela tem um estilo semelhante ao da FUMARC e da Fundep. Semelhante no seguinte sentido, né? As questões da Fundação Carlos Chagas também costumam ser muito de decoreba. É você ficar gravando exatamente aquilo que está previsto na lei. Claro, tem alguns tópicos que não tem como ser decoreba. É a questão lá de atos administrativos, por exemplo. O interessante é que você entenda todo o conteúdo de ato administrativo, porque se cair na prova, fica muito mais fácil você acertar a questão. Aqui mesmo, no site do Aprova, você tem um banco de dados fantástico. Então você pode se valer desse banco de dados para resolver o maior número possível de questões. E o bacana é que muitas questões, inclusive, já trazem comentários de professores. Tá? Eu não cheguei a comentar questão nenhuma não, mas existem algumas questões que já estão comentadas em vídeo. Então se você ficou com dúvida, você vai lá, clica no vídeo e assiste ali rapidinho, 3, 4, 5 minutos, o videozinho do professor explicando aquela questão. Isso vai facilitar muito, mas muito, a fixação do conteúdo. Então esse era o recado que eu tinha que dar em termos finais de preparação, tá? Faça a revisão do conteúdo e resolva o maior número possível de questões. Nessa reta final, surgindo qualquer dúvida, lembre-se de que eu estou à sua disposição, tá? É só me mandar um e-mail, professorfabianopereira@yahoo.com.br,
Ou então, pode me adicionar lá no Facebook, eu até prefiro, tá? Me adicione no Facebook, digitando lá, Professor Fabiano Pereira. Vai aparecer a minha fanpage, daí você curte a minha página e a partir de então você vai sendo atualizado ou atualizada em relação aos acontecimentos da minha página e sempre que você tiver interesse, mande para mim uma mensagem inbox que a gente vai trocando ideia, tá? Tenho certeza de que você está fazendo o seu papel, está assistindo às aulas, está fazendo a revisão do conteúdo, vai resolver algumas questões. Agora é só esperar o seu momento chegar. É só esperar o dia da prova, ir para o momento X e garantir os pontos que você precisa. Isso tudo é uma consequência do que aconteceu nas últimas semanas. Pode ter certeza que se a vaga tiver que ser sua, ela vai ser. Ninguém vai lhe tomar não. Tá ok? E, claro, para você garantir essa aprovação de uma forma muito mais fácil, você não pode deixar de lado o restante do conteúdo que está dentro de contratos administrativos, né? Por quê? Porque no bloco anterior nós encerramos falando sobre a possibilidade de alteração unilateral do contrato administrativo. Ou seja, nós estamos falando aí sobre cláusulas exorbitantes, tá? E vamos continuar falando agora também sobre as cláusulas exorbitantes. Olha só, uma outra cláusula exorbitante que você tem que conhecer é sobre a prerrogativa que tem a administração pública de fiscalizar os seus contratos. Como assim, professor? É muito simples. Quando a administração pública ela formaliza um contrato administrativo, o que ela vai fazer? Ela vai automaticamente designar um servidor público que será o responsável pela fiscalização e pelo acompanhamento da execução contratual. Ah, então um servidor fica responsável por fiscalizar o cumprimento daquele contrato? É isso mesmo. Um servidor fica responsável. E aí, sempre que existir alguma irregularidade por parte do contratado na execução daquele contrato, o servidor vai fazer essa comunicação à autoridade competente. E a autoridade competente vai fazer a respectiva anotação no cadastro daquele contratado. Por quê? Dependendo da irregularidade ou da falta que ele cometer, aí nós vamos saber qual é a penalidade que pode lhe ser aplicada. Ah, é possível aplicar penalidades a esse fornecedor, professor, a esse contratado, por irregularidades no contrato? Com certeza, com certeza. Ô, professor, uma dúvida aqui. Vamos supor que a administração tenha formalizado um contrato, mas esse contrato é muito específico. É um contrato, por exemplo, para a realização de uma obra pública, uma escavação de um túnel embaixo de um rio. Então é necessário que nós tenhamos um servidor altamente especializado naquele assunto. Só que a administração pública não tem. Então ela formalizou o contrato administrativo e agora a administração precisa designar um servidor para o servidor acompanhar a execução daquele contrato, para verificar se tudo está sendo feito de forma correta. Só que o servidor não tem o conhecimento necessário para fiscalizar a execução daquele contrato. E aí? E aí que a própria lei de licitações permite que a administração pública contrate alguém para auxiliar o servidor com as informações técnicas necessárias para a fiscalização daquele contrato. Uai, professor, então além de ter contratado uma empresa para executar o contrato, a administração ainda pode contratar um profissional para auxiliar o servidor público na fiscalização do contrato administrativo? É isso mesmo que você ouviu. Pode sim contratar um servidor para auxiliar, contratar um terceiro, né, um especialista na área, para auxiliar aquele servidor na execução do contrato, sem problema algum. E isso cai muito em prova, tá? Isso cai muito em prova. Ô professor,
E o que vai acontecer se esse servidor e ou o seu auxiliar, que foi contratado na administração privada, lá no mercado, eles constatarem irregularidades na execução do contrato? O que vai acontecer é a mesma coisa que eu já falei. Simplesmente vão ser feitas anotações no cadastro desse contratado e, dependendo da infração que for cometida, da inobservância da cláusula contratual, vai ser aplicada a respectiva penalidade. E essa penalidade também, ou melhor, e essa aplicação de penalidade diretamente, sem precisar de autorização do Poder Judiciário, é uma das cláusulas exorbitantes. É mais uma das cláusulas exorbitantes. Então a administração pode aplicar penalidades sem precisar de autorização do Poder Judiciário, né, professor? É isso mesmo. Pode aplicar penalidades sem precisar de autorização do Poder Judiciário. Ô professor, e onde é que estão previstas essas penalidades? Estão aí, ó, artigo 87 da Lei 8.666. E quais são essas penalidades, professor? Você pode anotar aí se quiser. Primeiro, advertência. Se por acaso o contratado cometer alguma irregularidade, e se for uma irregularidade simples, né, ele pode ser punido com advertência. Pode ser punido ainda com a multa. E aí vai depender muito do que diz o contrato, né, com relação aos valores. Pode ser punido ainda com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a administração pública em novas oportunidades. Mas aí, esse prazo de impedimento para participar de licitação ou contratar com a administração pública no futuro não pode ser por prazo superior a 2 anos, tá? Então grave aí. Não pode ser por prazo superior a 2 anos. E tem uma quarta penalidade também que pode ser aplicada. Qual é? Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes daquela punição. Ou então, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes daquela irregularidade e após decorrido o prazo da sanção aplicada com fundamento na situação anterior. Beleza? Então essas são as penalidades, tá? Advertência, multa, declaração de inidoneidade e proibição de contratar ou de participar de novas licitações por um prazo não superior a 2 anos. Ok? Para aplicar essas penalidades, a administração pública não precisa de autorização do Poder Judiciário. Por que não precisa? Porque ela pode aplicar diretamente. Ela goza dessa prerrogativa, já que ela tem a autoexecutoriedade ao seu favor, como nós já vimos antes, né? Acabaram as cláusulas exorbitantes, professor? Não. Tem uma outra cláusula também que vira e mexe nós encontramos em contratos. Olha aí, ó. Restrição ao uso da cláusula exceptio non ad implet contractus. O que quer dizer isso? Vamos lá. Olha só. Vou pegar um exemplo aqui da iniciativa privada e depois eu vou trazer esse exemplo para a administração para ficar mais fácil você entender. Vou até aproveitar um exemplo que eu já apresentei lá atrás, porque fica mais fácil. Tá lembrado daquele contrato que eu fiz com um pintor? Em que eu combinei com o pintor, você vai pintar 100 metros do meu muro. E aí, pintor, quanto é que você me cobra em relação à pintura desses 100 metros? Bem, eu lhe cobro R$1.000. E para te ajudar, eu posso parcelar esses R$1.000 em 4 parcelas de 250.
uma entrada e mais 3. Tá, pintor, mas quanto tempo você vai demorar para pintar o meu muro? Eu vou demorar 4 semanas. Entendi. Tá fechado o contrato. Vamos botar tudo no papel. Ó, assinamos o papel, tá tudo certinho. O que aconteceu? O pintor chegou hoje para trabalhar. Minha casa estava lá, trouxe a tinta, tudo por conta dele. Trouxe a tinta, os pincéis, tudo certinho. Aí falou, ô Fabiano, no final do dia, tá, vou começar hoje o trabalho, no final do dia, se puder, a gente já acerta. Não, pode ficar tranquilo. No final do dia, 5h30, você chega do trabalho, eu chego do trabalho às 5h30, já chega e já acerta. Beleza. Só que aí, eu só cheguei do trabalho 8 horas da noite, tá? No outro dia de manhã, antes do pedreiro chegar, eu já tinha vazado. O fato é que já tem 10 dias que o pintor está executando o trabalho dele e eu não lhe paguei 1 centavo sequer. Pergunta, esse pedreiro, ou melhor, pedreiro não, né? Esse pintor é obrigado a continuar pintando o muro, sendo que eu já devo para ele R$500, ou seja, 2 parcelas do que foi acordado? Ele é obrigado a continuar pintando o muro? Ele não é obrigado, não. De jeito nenhum. Então veja só, nesse caso específico, o pedreiro, o pintor, ele pode pleitear a suspensão ou então a rescisão daquele contrato administrativo. Só que o responsável pela quebra daquele contrato administrativo não é ele. E quem? Sou eu. Não é ele que está dando causa à rescisão daquele contrato administrativo, não. O responsável sou eu. Então ele vai chegar e falar o seguinte, Fabiano, estou rescindindo o contrato administrativo, mas não porque eu gostaria, porque você deu causa a essa rescisão. Ou seja, eu estou querendo rescindir o contrato administrativo com fundamento na exceptio non adimplete contractus, isto é, exceção do contrato não cumprido. Você é o responsável por essa rescisão do contrato. Por quê? Porque nós estamos em uma situação excepcional. Eu é que estou rescindindo, mas a culpa é sua, porque você não cumpriu a sua parte no contrato. Então eu estou rescindindo com base na exceção do contrato não cumprido. Você não cumpriu o contrato, então nós temos uma exceção que me permite rescindir esse contrato, mas atribuindo a responsabilidade a você, que não está me pagando. Então, eu vou rescindir sem precisar pagar qualquer tipo de multa. E muito pelo contrário, você vai ficar me devendo os R$500 e ainda vou lhe cobrar a multa pela rescisão do contrato. Tá vendo? Eu é que estou rescindindo, mas os efeitos negativos da rescisão do contrato vão incidir todos sobre a outra parte. Tá tranquilo? Ó, durante muitos e muitos anos, não se admitiu a aplicação dessa teoria em relação aos contratos administrativos. Então, não se permitia a alegação da exceção do contrato não cumprido contra a administração. Porém, hoje já é possível, sim, alegar essa exceção do contrato não cumprido contra a administração pública. Quer ver um exemplo? O próprio artigo 78 da Lei de Licitações, ele tem uma hipótese que diz o seguinte, se o particular formalizou um contrato administrativo com a administração para prestar um determinado serviço e todo mês receber um valor, né? O que acontece? Já tem 45 dias que o particular vem executando o contrato normalmente, como foi acordado, e em nenhum momento, e até hoje não recebeu 1 centavo sequer. 45 dias. Esse particular pode deixar de prestar o serviço? Pode deixar de executar aquele contrato? A lei determina que ele continue prestando o serviço, com base no princípio da continuidade da prestação do serviço público. Ele não pode deixar de prestar o serviço, porque senão quem vai ficar prejudicado é a coletividade. Tem que continuar trabalhando, mesmo sem receber.
Já tem 68 dias que o particular não recebe um centavo de que sequer. É obrigado a continuar prestando o contrato? É obrigado a continuar prestando o serviço. Já tem 85 dias que o particular não recebe um centavo sequer. É obrigado a continuar prestando o serviço? É obrigado. Olha só, então, que absurdo. Somente depois de ficar por mais de 90 dias sem receber um centavo sequer, depois de 90 dias, é que o particular ele poderá suspender a execução do contrato. Não, professor, então, só depois de 90 dias sem receber é que ele pode suspender a execução do contrato, deixar de prestar aquele serviço? É isso mesmo, só depois de 90 dias. E ainda tem um detalhe, né? Se nós estivermos em situação de guerra, de calamidade pública ou de grave perturbação da ordem, por exemplo, ainda assim ele não pode deixar de prestar o serviço. Ele vai ter que continuar prestando o serviço normalmente. Moço, mas aí é muita sacanagem. Se é sacanagem ou não é, eu não sei. Eu só sei é que ele vai ter que continuar prestando aquele serviço. Porque nós estamos em guerra. É uma situação excepcionalíssima. Vai ter que continuar. Tá? Então veja, já tem 91 dias que aquela empresa não recebe um centavo sequer. O que ela vai fazer? Aí sim, ela vai chegar para a administração e dizer: administração, estou suspendendo a execução do contrato. Não, você não pode fazer isso não, você tem que continuar prestando. Não tem que continuar não. Eu estou suspendendo com base na qual? Na cláusula exceptio non adimplete contractus. Ou seja, exceção do contrato não cumprido. Eu estou suspendendo a execução do contrato, mas não é porque eu quero, é porque você não está cumprindo a sua parte. Só suspender. Rescindir não pode não. Então, se o particular quiser rescindir o contrato administrativo, com base na falta de pagamento, ele tem que recorrer ao Poder Judiciário. Porque ele não pode rescindir unilateralmente o contrato administrativo. Ficou claro aí? Então, eis a cláusula da exceção do contrato não cumprido. Exceptio non adimplete contractus, que atualmente já é admitida contra a administração pública. Ok? Então, veja, essas são algumas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. E aí, as características do contrato não param por aí, não. Nós temos uma outra característica, que é a obrigatoriedade da manutenção do equilíbrio financeiro do contrato. Sobre isso, nós já até falamos, né? Então, eu disse para você, a administração pode até alterar algumas cláusulas do contrato administrativo, unilateralmente, sem concordância do particular, mas apenas as cláusulas regulamentares. Cláusulas regulamentares. Por quê? Porque as chamadas cláusulas do equilíbrio econômico-financeiro não podem ser alteradas. Aí não pode não. Beleza? Cláusulas do equilíbrio econômico-financeiro, não. Não é possível alteração. Tudo certo? Tranquilo até aí? Já falei, não vou nem aprofundar de novo, né? Tem uma outra característica também, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, é a imposição de garantia. Imposição de garantia no contrato. O que é isso, professor? Imposição de garantia no contrato administrativo. É o seguinte, quando a administração pública vai assinar um contrato administrativo com o particular, ela tem a possibilidade de exigir uma garantia. O próprio nome já diz, né? É uma garantia. Para que serve essa garantia? É porque se amanhã ou depois o particular cometer alguma irregularidade na execução do contrato, a administração tem condições de pegar aquela garantia e utilizar para cobrir o prejuízo que ele causou. O que tem que ficar claro é o seguinte, a administração pública não é obrigada a exigir garantias em toda e qualquer
contrato administrativo, em toda e qualquer licitação. Agora, em uma determinada licitação, se posteriormente for exigida a garantia para a assinatura do contrato, essa exigência de garantia já tem que ser informada onde? Já tem que ser informada no edital. E como funcionam essas garantias, professor? Não sei, vai depender muito do objeto da licitação. Em regra, o valor da garantia corresponde a 5% do valor do contrato. Mas, quando se tratar de operações complexas ou de alta complexidade e cujos valores são muito elevados, a administração pode ampliar o percentual de garantia a ser exigido do particular para até 10%. Mas aí já é situação excepcional. E quais são as garantias que podem ser exigidas do particular se estiverem previstas no edital de licitação? Primeiro, depósito em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Como assim depósito em dinheiro? É simples. O particular vai formalizar com a administração um contrato de 100 milhões de reais. E aí o edital exigiu uma garantia de 5%. Isso quer dizer que esse particular vai ter que depositar 5 milhões de reais, que corresponde a 5% de 100 milhões, que é o valor do contrato, né? Na conta da administração pública, antes de começar a executar o contrato. E aí esse dinheiro fica lá guardadinho, rendendo as correções e juros, se for o caso, né? E o que vai acontecer? Amanhã ou depois, se esse particular for multado pela administração por alguma irregularidade no contrato, a administração já pode descontar o valor da multa de onde? Diretamente daqueles 5 milhões, que é o valor da garantia. Então a primeira garantia é essa: depósito em dinheiro ou em títulos da dívida pública, né? Como assim títulos da dívida pública? São aqueles investimentos que a empresa, que a pessoa jurídica fez no mercado. Então aquela empresa comprou títulos da dívida pública do governo, ou seja, o governo lhe deve não sei quantos milhões. Então essa empresa, essa pessoa jurídica pode pegar títulos equivalentes a 5 milhões e deixar com a administração. Ó, esses títulos aqui são os títulos que eu comprei da sua dívida, que você me paga juros todo mês, né? Vou deixar esses títulos com você. Se tiver algum problema depois, você simplesmente rasga esses títulos, né? Porque aí você não vai ter que me pagar depois. Vai ficar mais claro. É como se eu tivesse emprestado para a administração, por exemplo, 5 milhões de reais. Emprestei para ela 5 milhões de reais. Todo mês ela me paga os juros. E ela me deu um cheque pré-datado de 5 milhões de reais. Ó, vou te dar um cheque pré-datado de 5 milhões, então no ano que vem, daqui a 18 meses, você resgata esse cheque, tá? Já estou dizendo que eu vou lhe pagar, daí a 18 meses. E todo mês eu vou te pagar só os juros. Tá vendo? Então nesse caso, eu já faço o seguinte: pego esse cheque que é dela mesma e digo: administração, tá com você aí, ó, 5 milhões em garantia. O cheque é seu mesmo. Então se por acaso amanhã ou depois eu cometer alguma irregularidade, você simplesmente rasga o cheque e não me paga os 5 milhões que você me deve. Se você rasgar o cheque, a minha garantia foi para o espaço, né? Beleza? Então, primeira garantia, depósito em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Segunda, fiança bancária. Aquele particular pode ir até o banco e falar com o banco: ô banco, eu gostaria que você fosse o meu fiador naquela operação com a administração pública. Você pode ser? Claro, com o maior prazer. Te cobro tanto para ser o seu fiador. E aí, para a administração não interessa, né? Quando a fiança é fornecida por um banco sólido, é certo que a administração vai receber. Claro que o dinheiro é sempre melhor, né? E terceira hipótese, seguro. Aquela empresa que está sendo contratada pode fazer um seguro daquela transação. Porque se acontecer algum prejuízo, quem vai cobrir o prejuízo é a seguradora. Ok? Então basicamente era isso o que nós tínhamos para estudar no âmbito do direito administrativo. Como eu disse no início da aula, qualquer dúvida que sobrar, que restar, mande um e-mail para mim, tá? professorfabianopereira@yahoo.com.br. Espero que você consiga atingir o seu objetivo brevemente e, se depender de mim, você vai ser nomeado ou nomeada em breve. Faça o seu papel e deixe o restante com o homem lá de cima, que ele vai ver o seu esforço, a sua dedicação e vai lhe retribuir. Certinho?
boa prova e até a próxima oportunidade. Tchauzinho.